Olá e bem-vindos. Já pararam para pensar que dentro de nós há autênticos heróis silenciosos? Órgãos que trabalham 24 horas por dia para nos manter de pé e a funcionar? E nós, na maior parte do tempo, nem nos lembramos deles. Pois bem, hoje vamos dar a devida atenção a um dos mais importantes e talvez um dos mais sobrecarregados, o fígado. Vamos tentar perceber como é que os nossos hábitos do dia-a-dia, muitas vezes os mais inofensivos, podem estar a causar danos pouco a pouco e em silêncio. É este órgão que é vital. O nosso objetivo é simples: entender o que se passa e, claro, descobrir como é que podemos protegê-lo de uma forma eficaz. E esta é a pergunta de partida para esta nossa análise. E é uma pergunta mesmo fundamental, porque o fígado tem uma característica muito particular. Ele sofre em silêncio. Sabem, não é como um músculo que fica dorido depois de um grande esforço, ou um estômago que se queixa logo a seguir a uma refeição mais pesada. O fígado não costuma dar sinais de alerta nas fases iniciais de um problema. O dano vai se acumulando, dia após dia, sem que a gente se aperceba. E quando os sintomas finalmente aparecem, o problema já pode estar numa fase bem mais avançada. É por isso mesmo que a prevenção e a atenção são tão importantes. Vamos lá então aprofundar esta ideia do órgão silencioso. Este nome não é por acaso. O fígado tem uma capacidade de se regenerar e uma resistência absolutamente incríveis, o que lhe permite continuar a fazer as suas mais de 500 funções vitais, mesmo quando já está a ser danificado. Pensem só nisto: filtrar o sangue, metabolizar medicamentos, produzir bilis para a digestão, armazenar vitaminas. Ele faz isto tudo. E como tem muito poucas terminações nervosas que nos dão a sensação de dor, problemas como a acumulação de gordura ou inflamação podem avançar durante anos a fio sem que a pessoa sinta rigorosamente nada de errado. Agora, só para termos uma noção da dimensão do problema, olhem bem para este número. Os estudos mais recentes indicam que entre 25% a 30% da população adulta em todo o mundo pode ter aquilo que se chama doença hepática gordurosa. Vamos tentar pôr isto em perspectiva. Imaginem uma sala com 10 pessoas. É muito provável que 2 ou 3 dessas pessoas tenham esta condição e, na grande maioria dos casos, nem façam a mais pequena ideia. É de facto uma epidemia silenciosa que está diretamente ligada ao nosso estilo de vida moderno e que, por isso mesmo, merece toda a nossa atenção. Mas afinal, o que é isto da doença hepática gordurosa? De uma forma muito simples, é o primeiro degrau do dano no fígado. O fígado é como se fosse a grande central metabólica do nosso corpo. Quando o sobrecarregamos com excesso de açúcares, de hidratos de carbono refinados e de gorduras, ele pura e simplesmente não consegue processar tudo a tempo. E perante este excesso de energia, ele ativa um mecanismo de defesa, transforma essa energia extra em gordura e guarda-a dentro das suas próprias células. Ter um bocadinho de gordura no fígado é normal, mas quando essa gordura ultrapassa os 5 a 10% do peso total do órgão, aí sim já estamos a falar de doença. E por que é que esta acumulação de gordura é tão perigosa? Bem, este esquema ilustra muito bem a progressão. Se não se fizer nada, um fígado gordo pode evoluir para uma coisa bem mais séria, chamada esteatoihepatite não alcoólica, ou NASH. Aqui já não estamos a falar só de gordura. Estamos a falar de gordura mais inflamação crónica e dano nas células. Esta inflamação constante funciona como um ataque permanente que leva ao fígado a tentar cicatrizar-se, criando tecido fibroso. Com o tempo, esta cicatrização pode tornar-se tão grave que chegamos à cirrose. A cirrose é um estado muito grave e quase sempre irreversível, onde o tecido funcional do fígado é substituído por tecido de cicatriz, o que compromete a sério as suas funções e aumenta, e muito, o risco de cancro. E mais, um fígado doente desregula todo o metabolismo, o que eleva bastante o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Ok, agora que já percebemos o quê, vamos focar-nos no como. Como é que se chega a este ponto? Curiosamente, o que a investigação mais recente nos mostra é que o problema não está só na qualidade daquilo que comemos, mas, talvez ainda mais importante, na frequência com que comemos. O nosso padrão alimentar moderno, sabem, 3 refeições principais e depois vários lanches e snacks pelo meio, desde que acordamos até que nos deitamos. Isto mantém o nosso sistema digestivo, e o fígado em particular, a trabalhar quase sem parar, sem qualquer descanso. Podemos imaginar este processo como uma linha de montagem numa fábrica que nunca para. Com a ingestão constante de comida, o fígado está sempre a ser chamado a processar, a metabolizar e a distribuir nutrientes. Não há pausas para manutenção. Ele fica sobrecarregado. Perante esta avalanche constante de trabalho, a sua capacidade de enviar a gordura para ser usada como energia fica comprometida. A solução mais fácil é armazená-la ali mesmo, localmente. E é este armazenamento contínuo de gordura que depois vai desencadear uma inflamação de baixo grau, que com o tempo leva ao dano das células e a uma menor eficiência do fígado. E para percebermos isto mesmo a fundo, temos de falar de uma hormona que é protagonista em todo este processo, a insulina.
Normalmente nós associamos a insulina só ao controle do açúcar no sangue, mas o papel dela é muito mais vasto e tem um impacto direto e decisivo na forma como o fígado funciona e o metabolismo da gordura. E aqui está o ponto-chave. Sempre que comemos, sobretudo hidratos de carbono, o pâncreas liberta insulina. A insulina é como uma chave que abre a porta das células para que a glicose, ou açúcar, possa entrar e ser usada como energia. O problema é que se estamos sempre a comer, os níveis de insulina estão sempre altos. Com o tempo, as células começam a ficar surdas a este sinal constante, um fenómeno que chamamos resistência à insulina. E em resposta, o que é que o pâncreas faz? Trabalha ainda mais e produz ainda mais insulina para tentar compensar. E para o fígado, este ambiente de insulina sempre alta é um sinal muito claro e poderoso para fazer duas coisas: produzir mais gordura e, crucialmente, parar de queimar a gordura que já lá está armazenada. A insulina alta funciona como um interruptor que bloqueia a queima de gordura no fígado. E esta é a ideia central que devemos reter. O trabalho do fígado vai muito além de apenas processar a comida. Nos períodos em que não estamos a comer, que deviam ser a norma durante a noite e entre as refeições, o fígado dedica-se a outras tarefas vitais. Desintoxica o nosso corpo, repara as suas próprias células danificadas, produz proteínas essenciais e, fundamentalmente, queima a gordura que tem armazenada para nos dar energia. Se estamos constantemente a comer, desde a hora que acordamos até que vamos para a cama, estamos a roubar ao fígado o tempo precioso de que ele precisa para fazer esta manutenção. E é exatamente assim que, em silêncio, os danos se vão acumulando. Bem, depois de percebermos o problema e as suas causas, vêm as boas notícias. E as notícias são mesmo muito boas, porque o fígado, como já disse, tem uma capacidade de regeneração extraordinária. Isto quer dizer que, na maioria dos casos, o dano inicial é reversível. Pequenas e consistentes mudanças no nosso estilo de vida podem ter um impacto gigantesco na saúde do fígado. Vamos então passar à parte prática e ver que passos podemos dar. As estratégias que vemos aqui são bastante diretas e focam-se todas em reduzir a carga de trabalho do fígado. Reduzir os lanches entre as refeições é talvez o passo mais importante, porque cria estas janelas de tempo para o fígado poder finalmente descansar. Evitar refeições tardias, especialmente perto da hora de dormir, aumenta o período de jejum noturno, que é a fase de maior reparação. Limitar o açúcar e os alimentos processados diminui a matéria-prima que o fígado usa para criar gordura. E, por outro lado, aumentar o consumo de vegetais, ricos em fibra e antioxidantes, ajuda nos processos de desintoxicação. O exercício, mesmo uma caminhada diária, é fundamental porque ajuda o corpo a usar o excesso de energia em vez de a armazenar. E, claro, nas análises de rotina, é importante verificar os marcadores da função do fígado, como AST e ALT, que podem dar um sinal precoce de que algo não está bem. Para além destas mudanças graduais, existe uma abordagem mais estruturada que tem ganho um enorme destaque na comunidade científica pela sua eficácia na saúde do fígado: o jejum intermitente. E é importante esclarecer, não se trata de passar fome nem de restrições de calorias muito severas. Trata-se simplesmente de organizar as nossas refeições em janelas de tempo específicas, criando um período diário consistente em que não comemos, permitindo assim que o corpo e o fígado entrem em modo de reparação. Esta comparação mostra a diferença preto no branco. Do lado esquerdo, temos o fígado num estado de alimentação constante. A insulina está alta, o foco é em processar e armazenar, e a inflamação pode ir-se acumulando. Do lado direito, durante um período de jejum, é onde a magia acontece. Os níveis de insulina descem a pique. Essa descida é o sinal de que o fígado precisa para, finalmente, mudar de tarefa. Ele para de armazenar e começa a queimar a gordura que acumulou. Sem a tarefa incessante de metabolizar comida, ele pode finalmente dedicar-se às suas funções de limpeza, reparando células danificadas e reduzindo ativamente a inflamação. Esta citação resume a essência da questão. A qualidade da nossa alimentação é obviamente muito importante, mas para a saúde do fígado, o quando comemos pode ser igualmente ou até mais decisivo. Dar ao nosso fígado uma pausa diária, um período de descanso para ele se regenerar, é uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição para reverter a acumulação de gordura e promover a sua saúde a longo prazo. É uma mudança de paradigma, de focar apenas no o quê para também valorizar e muito o quando. E atenção, não estamos a falar de benefícios teóricos, são resultados observados em inúmeros estudos. A prática regular do jejum intermitente tem mostrado que reduz de forma significativa a quantidade de gordura no fígado, baixa os marcadores de inflamação no sangue, melhora drasticamente a sensibilidade à insulina, que é a chave para quebrar aquele ciclo vicioso de que falámos, e ativa processos de limpeza celular, como a autofagia. No fundo, é uma forma de dar ao corpo as condições ideais para ele se curar e otimizar a si mesmo. E terminamos com esta questão, que não é tanto para ser respondida em voz alta, mas mais para uma reflexão pessoal. Proteger a saúde do fígado não exige uma mudança radical da noite para o dia. Começa com um passo, uma pequena decisão. Talvez seja simplesmente decidir não comer nada 3 horas antes de ir dormir.
ou trocar aquela bebida açucarada à meia da tarde por um copo de água, ou talvez juntar os lanches a uma das refeições principais. Cada pequena mudança consciente, por mais insignificante que possa parecer, é um ato de cuidado para com este órgão tão resiliente e trabalhador. O primeiro passo é sempre o mais importante e pode ser dado ainda hoje. Muito obrigado pela vossa atenção.